Então eu coloquei para vocês a história da dívida do São Paulo. Em 2018 era de 270 milhões, até antes era menos. 18 para 19 ela já dobra e a gente chega em 2024 com quase R$1 bilhão. De 18 para 24 tem inflação, tudo, mas não uma inflação que justifique quase 5 vezes mais de dívida, certo? Não foi isso que justificou a gente chegar a 1 bilhão. O que os caras fazem de um ano para o outro? Eles fazem uma previsão. Eles abrem o terceiro olho, pegam uma bola de cristal e eles têm que prever quanto eles vão gastar e quanto eles vão faturar. É uma previsão, eles chutam, eles baseiam em algumas coisas, mas você vê que a do futebol e essa do São Paulo foi assim, extremamente mal feita. Mal feita a ponto de que se fosse uma empresa, estava todo mundo na rua. Como não é, como é todo mundo vitalício, e vai ficando, como é no clube de futebol. Mas se fosse uma empresa, era rua. Porque eles previram, com a bola de cristal deles, que pelo futebol profissional mais base, eles iam gastar 578 milhões, mas gastaram 665. Então é menos 87 já de grana. Estou arredondando os valores, tá? No clube e com o administrativo, eles acharam que eles iam gastar 104. Gastaram 118, gastaram mais, estouraram. Menos 14. No estádio, eles acharam que eles iam gastar 21, gastaram 30, menos 9. Quando você soma tudo, o erro foi de menos 110. Eles erraram um errinho, Canedo, de 110 milhões de reais na previsão deles. Tá bom para vocês ou não? De despesa. Então você imagina você ir na tua casa e você erra por 110 mil reais o teu orçamento. Só isso que você errou. Mas tem também a previsão de faturamento, certo? Eles acharam que no futebol eles iam faturar 643, eles chutaram. Só que eles faturaram 582, então já é uma variação de 60. No clube e no estádio eles até tiveram lucro, mas a previsão deles, eles erraram por 32 para menos. Menos 32. 2 erros gravíssimos. E aí quando você pega e soma tudo, você chega no resultado operacional do São Paulo. E é um prejuízo de 287 milhões de reais no ano passado. Que eu acho deve ser o pior da história. Eles não colocam lá como foi, mas me parece ser o pior da história. 2 vezes mais que 2019 quase, e quase 5 vezes mais que 2023. De pior, né? É um resultado muito assustador. Quando você olha também o resto do reporte financeiro, você começa a ver erros evitáveis. Coisas pequenininhas. Mas se você for vasculhar bem, você vê que o São Paulo está devendo 1 milhão de reais para o Newcastle, por causa do Jamal Lewis. Vocês lembram dele jogando ou não? E o São Paulo está devendo 7 milhões para o Jackson Mendes. Só aqui são 8. Não tem muito como explicar, mas se fosse uma empresa e você comete um erro de 8 milhões, é rua. Mas no São Paulo, nos clubes, como é tudo vitalício, não sei o que, você vai ficando. Eu sei que vocês gostam de ver os grandes credores, né? A gente continua devendo 25 milhões de reais para a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, por causa daquele esquema de trânsito em volta do Morumbis. Para o Daniel Alves, a gente ainda deve 8,6 milhões, né? Somando ele a ex-esposa, porque ela também tem um pedaço da dívida vai para ela. Para o Richarlison, o Rick, comentarista da Globo, a gente deve 2,5 milhões de reais ainda para ele. Por isso que ele está trabalhando. Isso é um retrato de 31 de dezembro do ano passado. Lembra, a gente pode até ter pago ele já. A gente está em maio, pode ser que pagou em 2025, mas isso é um retrato de 31/12. Para o Rogério Ceni, a gente estava devendo 1,5 milhão no final do ano passado. E para o Dorival Júnior, que nos abandonou e foi para a seleção, a gente devia 2,2, cara. 2,2 milhões ainda. A situação é crítica, porque a dívida do São Paulo, então, chega a 968 milhões de reais, sendo que 430 milhões, ou 44%, vencem em 2025. Então a gente tem até 31/12 deste ano para arrumar um jeito de pagar 430 milhões de reais. Repare que ali embaixo eu só dividi, que são 40 milhões em tributos, 126 para banco e 148 para clubes e empresários. O São Paulo deve mais dinheiro para clubes e para empresários do que para instituições financeiras. Mas temos uma notícia maravilhosa que vai tornar o seu feriado excelente, torcedor. Nós pagamos o Jusilei! A gente conseguiu, no ano passado, zerar a nossa dívida com Jusilei. Então, assim, o copo está metade cheio, pô. Pagamos Jusilei, nossa dívida com Jusilei hoje é 0. Mas se você quiser trazer o Lamine Yamal, tem benefício? Claro que tem, só que você vai estourar teu clube por causa da tua vida. Aprender a sofrer é ter um time barato. E um time barato não ganha. A gente tem que aprender que, por 5 anos... o São Paulo vai jogar para se manter na Série A. E o resto é Copa, seja o que Deus quiser. O resto é orar. A gente não pode... O que a gente errou? Dani Alves foi um rombo. Ganhamos um negócio com ele, mas foi um rombo. Um rombo enorme, né? Muito caro. Rames Rodrigues, uma cagada gigantesca. O pessoal do chat vai lembrar até de mais gente. Mas é mesmo o salário dos atuais. Talvez o que eu estou dizendo é que a gente não tenha condição de ter no mesmo time Caleri, Lucas, Oscar, Arboleda,
Luiz Gustavo, quem mais? Fala os top aí. Talvez a gente não tenha condição. Luciano. Não consiga. Luciano, talvez a gente não tenha condição de pagar esses caras. Não tem. Tanto que a gente virou o ano, eu nem coloquei aí, mas a gente vira o ano devendo um monte de prêmio para eles ainda de direito de imagem. A gente pediu adiantamento este ano de um dinheiro da Comebol para pagar parte do que a gente estava devendo para os caras. Então a gente não tem dinheiro para pagar o elenco. Juan Fran também veio e não jogou. Então talvez a gente não tenha, você disse que renovou agora, a gente não tenha dinheiro para ter esses caras. O único jeito de sanar essa dívida é sofrer 5 anos com um time que vai se manter na Série A, jogar Sul-Americana, né? Se classificar lá embaixo da tabela, se mantendo, priorizando o Campeonato Brasileiro, chegar para você e falar assim, nós vamos priorizar o brasileiro para a gente se manter na Série A, para a gente se manter competitivo, investe na base para fazer caixa, para vender os moleques mesmo com 18 anos, pelos próximos anos, e aí você renegocia a tua dívida a longo prazo, promete para os caras que você não vai ter um déficit de 200 milhões, porque olha para o seu credor. Né? Esse é o problema do vestiário. Você está devendo direito de imagem, você está devendo o salário dos caras, e você contrata o Oscar? Você está devendo direito de imagem e você contrata o Rames Rodrigues, como é que você explica? Fala, pô, presidente, você não pagou o jardineiro e está trazendo o Rames Rodrigues com festa? Fogos. Então, legal pra caramba. Uau, mas não é gestão. Olha o que aconteceu. 260 e tantos, de quanto foi? 200 e tralalá de déficit operacional. Não pode, meu. E uma das coisas que desde o ano passado vem se falando muito é da questão de Cotia e da empresa Marinax. Marinax, né? é o... Que você, enfim, vem fazendo muitas reuniões, já postou sobre reuniões. E aí, a gente estava falando de pânico, né? O torcedor fica preocupado de, poxa, estão vendendo Cotia. E isso ainda não andou muito, né? Vocês assinaram um documento que formaliza a intenção, alguma coisa assim, me corrija se eu estiver errado. Mas nada oficialmente ainda é anunciado. Eu queria que você falasse que pé que está isso e se de fato o torcedor não precisa se preocupar que é uma venda de Cotia, que o São Paulo vai perder a sua base e se vai dar tempo de fazer isso também na sua gestão. Olha, Priscila, você falou muito bem. Antes de falar do Marinax, eu quero falar de uma questão que você falou do meu sucessor. Eu cheguei aqui na pandemia sem patrocínio, sem bilheteria, porque era pandemia, sem direito de televisão, sem muita, aliás, com uma dívida a curto prazo que eu tinha junto à FIFA. E eu vou deixar para o sucessor mais de 2 bilhões de contratos assinados até 2030. Claro, se eu pegar 25 e 26 e tirar essa parte de 26, mas separar 27, 28, 29, ele não vai ter preocupação com patrocínio master, com sócio torcedor, com shows no estádio e com tantos outros contratos que nós estamos fazendo. Então, também é um legado que eu deixo. Assim como deixamos uma obra de 40 anos ao entorno do estádio, que todo mundo falava que precisava, e precisava mesmo, outros não tiveram sorte de ter conseguido, e nós conseguimos, e se Deus quiser vai inaugurar ainda em 26 na nossa gestão. Sobre o Marinax, veja, torcedor, não entre nesse alarmismo de fake news. Jamais o São Paulo vai vender base. O que existe hoje, nós procuraremos um sócio com plataforma esportiva, ou seja, o Marinax tem o Olympiacos, o Forest e tem o Rio Ave. Então ele tem uma plataforma financeira de investimento e também esportiva. Isso é importante. Ponto 1. Ponto 2. Eu já tenho sócio lá que não põe dinheiro. Quando o jogador chega lá, ele já chega com alguns percentuais da família, de investidores, que são agentes, e o São Paulo já entra com um percentual menor. Só que dessa vez eu quero substituir o sócio, que eu tenho que admiti-lo, com o sócio que põe dinheiro e que tem time para mim colocar o jogador e que tem dinheiro para colocar numa transação. Então, veja, o que nós estamos fazendo é não vender patrimônio, é não vender ativo, é não vender a marca, mas sim fazer um acordo operacional que vai mudar a história do São Paulo. Os clubes que fizeram uma lição de casa, ora numa reestruturação, ora porque teve alguém muito rico que colocou dinheiro para depois trazê-lo de volta, que é normal, nós não tivemos. Então o São Paulo tem que ser através da criatividade. E esses clubes que fizeram essa lição de casa entram nesse mercado de formação com bala na agulha para trazer jogador semi-pronto. É o que nós vamos fazer com o dinheiro do investidor e que ele também tenha resultado numa venda. Eu prefiro vender 12 jogadores com percentual do que vender 2 ou 3 onde eu já tenho um percentual porque já tenho um sócio oculto que eu não levo na integridade. Eu vou aumentar o volume de vendas com jogadores, vou atender o futebol profissional com jogadores da espécie de um Alves, de um Ferreira, de um Rian e ter ativos para vender. E a minha folha salarial ficará mais equilibrada. Portanto, é um projeto
tão importante que o Marinax gostou. Nós tivemos 2 vezes, eu tive 2 vezes em Londres, ele esteve aqui no Brasil uma vez, e eu não tenho dúvida que vamos caminhar ainda nessa gestão para termos isso. Então eu vejo que o saldo vai ser muito bom. Quando lá na frente nós tivemos a dívida com viés de equilíbrio e de baixa, nós temos um fundo que mais importante do que o fundo é a governança, onde todos os departamentos hoje a gente anda e fala assim, poxa, eu estou a 90% do meu custo permitido. Então todos estão remando para o mesmo lado. Às vezes nós temos intempéries de legislação, de decisões judiciais que impactam o resultado, que acontece, mas o importante é que o São Paulo do futuro é um São Paulo muito valioso. Nenhuma empresa faria um investimento desses contratos que nos garante os 2 bilhões se não tivesse credibilidade de quem está aqui, que somos todos nós. Eu não falo nunca na pessoa física do Júlio, mas eu falo de um time. Se não tivesse essa credibilidade e não encarasse essa gestão de forma tão promissora para o futuro. Então, nós já entregamos um time competitivo, conquistamos, conectamos o torcedor e agora temos o desafio de fazer time competitivo com teto salarial, com equilíbrio, olhando a base como estratégia de futuro. Galera, para acompanhar mais notícias sobre o nosso tricolor paulista, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like, dá aquela força. Tamo junto, vamos tricolor!